Oi, gente! Há uns dias atrás eu tava vendo o vídeo do Paulo Hatz, dele fazendo uma resenha sobre 1000 beijos de garotos. E como eu, infelizmente, li esse livro, eu tive a ideia de fazer esse vídeo trazendo os piores livros que eu já li. Tem coisa melhor para um leitor do que ficar reclamando de livro? Não tem. O critério que eu vou usar são livros que eu terminei de ler e eu dei até 2 estrelas pra ele, menos 1000 beijos de garotos, que como eu me expliquei no vídeo do Paulo Hatz, eu não terminei de ler ele, eu abandonei em certa porcentagem do livro, mas eu vou falar dele aqui também, porque quanto mais livros nessa lista, melhor. Não tem uma ordem do pior livro ou pro menos pior, tá só na ordem que apareceu no meu Scooby. E eu espero que vocês gostem de me ver reclamando muito. E antes de começar, antes que venha alguém reclamar que, se não gostou, escreve algo melhor, eu tô no meu direito como leitora e como consumidora de reclamar de um produto. Então se aquietem e deixem de ser chatos. É isso. Um beijo da Anitta. Começar então por 1000 beijos de garotos. Eu fui até 70% do livro e eu abandonei. Quando chega numa porcentagem tão alta assim do livro, mesmo que eu não esteja gostando, eu termino de ler porque falta tão pouco, mas isso eu não consegui. Eu tava lendo por influência do BookTok, como vários aqui, e foi horrível. Os personagens são chatos, principalmente o Rooney. É Rooney o nome dele? Não sei se é o nome dele. Tô olhando o meu roteiro aqui, pra ter certeza. Eu não lembro de ter gostado de nenhuma parte dessa história. O conceito da avó morrendo e tirar um jarro de vidro cheio de papéis em formato de corações pra neta dela que tem 8 anos completar com 1000 beijos, tipo, 1000 beijos que ela vai ter na vida, não me agrada muito. Tipo, a Pop, que é a protagonista, ela tem 8 anos e a avó dela tá preocupada em ela beijando no leito da morte. Eu acho que se eu estivesse morrendo, a menor das minhas preocupações seria quem a minha neta vai beijar no futuro. Sem contar que a Pop e o Rooney, em várias partes dos livros, eles são crianças, estão lá lascando o beijo. Eu acho que eu sou um pouco conservadora nesse sentido, porque essa coisa de criança beijando não me agrada. Também tem o fato de que o Rooney, ele é um grosseiro com todo mundo, tipo assim, boa parte do livro. E eu não gosto desse tipo de trama que o cara é um grosso com todo mundo, menos com a menina que ele gosta. Mesmo ele tendo sido grosso com ela em vários momentos. Eu não entendo como é que tu consegue se apaixonar por uma pessoa que ela é grossa com todo mundo ao teu redor, menos contigo. Esse tipo de romance não é pra mim, porque eu acho simplesmente terrível. Sem contar que eu nem terminei o livro e eu descobri qual que era o final, de tão previsível. Eu queria um romance fofinho e ganhei raiva. Depois vem Rex, um dos poucos livros dessa lista que eu tenho físico e que eu tô até pensando em passar adiante. A premissa de ter uma bruxa pela cidade e ter um aplicativo pra rastrear ela, eu já deveria ter desconfiado de que não seria uma história tão boa. A escrita é bem enrolada e apesar de ter vários pontos de vista, tem ali de uma família que eu considero eles protagonistas da história, só que eu não gostei tantos deles. Pra começar, que um dos filhos do youtuber eu tinha muita vergonha alheia dele durante a história. E o próprio casal em si não me agradava. Tipo, aquele casal, nossa, muito bom, melhor como eles são bons. E daí a mulher, tudo que ela fazia, ela perguntava pro cara, tipo, o que tu acha? Aí ela assim, um tapão na cara dela pra ver se ela parece sonsa. São os típicos personagens que de tão bonzinhos tu acaba tendo raiva deles. Eu ia dar menos de 2 estrelas pra esse livro, só que o final eu achei bem surpreendente. E não é tipo o final que eu esperava e por isso que eu gostei. E fazia muito tempo que eu não li esse tipo de final. Aí eu dei 2 estrelas mesmo. O Casal que Mora ao Lado é um livro de suspense que fala sobre o sequestro de uma criança. Pra começar aqui, O Casal que Mora ao Lado é o que menos aparece nessa história. Deveria ser outro título. E sabe quando o autor quer que tu não goste de um personagem e faz esse personagem ter 500 defeitos? É isso que eu sentia com a vizinha. Só que pra mim ficava muito na cara que a autora só não queria que a gente não gostasse da personagem. E quando isso acontece, eu acabo tendo uma simpatia, na verdade, ao invés de odiar aquela pessoa. Essa vizinha, ela era uma diva. Também tem o fato de que a gente já tem uma boa ideia do que aconteceu nesse desaparecimento da criança lá pela metade do livro. Então, o desenrolar acabou sendo um pouco chato pra mim. Em nenhuma parte do livro eu achei isso, mas claramente a autora se inspirou no caso da Madeleine McCann, que é o caso daquela menina de 3 anos que desapareceu lá em Portugal, ela era britânica, ela foi com a família e os pais, passaram séries em Portugal, acabou desaparecendo até hoje, não foi encontrada, é um dos maiores mistérios que se tem. E ficou muito claro pra mim isso durante a história. Os pais terem de jantar e ter deixado a filha dormindo, eles irem visitar ela em
determinado intervalo de tempo, eles serem os principais suspeitos. Como eu conheço esse caso, pra mim tava muito na cara. Vários livros da saga de PLL eu dei 2 estrelas ou menos. Teve várias que eu dei 1,5 estrelas. Eu não vou me estender muito aqui, porque eu tenho um vídeo só sobre essa saga inteira, que tem uns 40 minutos. Mas a maioria dos livros é muito besta. Chega um ponto que parece que a autora não tinha mais o que escrever, ela começou a tirar a ideia do cu dela. Eu acredito que tenha sido o caso de a história tá fazendo tanto sucesso e a pessoa acabar escrevendo mais por causa disso e ter aquela demanda. Só que isso fez a saga se estender por 16 livros, mais os livros extras, e eles não são tão bons. Se não foi isso, deveria ter sido trabalhado bem melhor várias questões ali. Punk 57 foi uma das minhas maiores decepções. Eu tava adorando a leitura, mas chegou no ponto que eu não conseguia mais engolir. No geral, a minha fase de amar Enemies to Lovers já passou, eu já superei isso. Mas nessa história, o Enemies envolve bullying e bullying pesado. Meu gato quer aparecer. Não só entre os personagens principais ali, mas com outros também ao redor. Os 2 personagens fazem coisas terríveis, inclusive ele joga ela no chão em uma cena e não tem nenhuma consequência pra isso. E no geral, todas as ações deles não tem nenhuma consequência. Pra ela até tem, mas é uma consequência tão fútil e banal que eu nem considero consequência. Até porque é uma consequência que não faz diferença nenhuma na história. Não, fica aí. Tava com saudade de mim? Fica aqui. O pessoal que sofria bullying no final vira amigo de quem fazia com eles, e eu acho isso ridículo. Eu já sofri bullying e eu nunca viraria amiga de quem já fez comigo. Eu sempre fiz e faço o possível pra evitar a pessoa. E sabe como termina essa história? Com tudo de bom acontecendo pros protagonistas, mesmo eles tendo atitudes bem questionáveis durante toda a história. A Última Carta de Amor é um livro que eu tava com expectativas grandes, porque ele é da Jojo Moyes. Vamos ver uma decepção também. Eu li esse livro porque a Netflix ia fazer uma adaptação. Eu tava super empolgada. Eu li o livro, não gostei e eu nem cheguei a assistir o filme. A forma como o livro é dividida é estranha. Acontece no passado e no presente. E eu acho que não faz muito sentido como foi dividido, porque a gente vê todo o passado primeiro e depois todo o presente. Eu acho que essa história podia ter intercalado pra ficar mais interessante. Além de que, no geral, a história em si não me agradou. Rebel City of Indra é um dos livros mais aleatórios dessa lista. E ele foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que Kendall e Kylie Jenner. Quem diria? Eu acho que até elas tentam esquecer desse livro porque é muito ruim. A história conta sobre 2 meninas e isso é basicamente tudo que eu me lembro. Não é mais só memorável. Tem uma parte em que uma delas tem que ficar numa plataforma, tipo, girando, porque aparentemente os caras acham isso muito atraente. E tem uma delas que adora cavalos. Isso é tudo que eu lembro. É tão estranho esse livro. Deve ter sido por isso que elas nunca mais lançaram nada. A única utilidade que Feios teve pra mim foi pra usar na redação do Enem, que inclusive foi muito bem. Esse livro vai falar sobre esse universo distópico, em que quando tu completa, acho que 16 anos, tu passa por uma cirurgia pra tu ficar perfeito. Eles têm protagonista que o sonho dela é essa cirurgia e ela tem uma amiga que não quer fazer. Então, quando chega a idade dessa amiga fazer, ela foge. Aí, quando a protagonista vai fazer cirurgia, o pessoal do governo fica: ah, então não, tu vai ter que ir atrás da tua amiga, porque senão tu não vai ganhar cirurgia. Tô percebendo que o maior problema é que eu leio livros com premissas bem estranhas. O início do livro eu achei legal, mas com o passar dele, eu só conseguia pensar o quão chata a protagonista era. Aí, tipo, por que o governo não foi atrás da amiga que fugiu? Por que eles tinham que mandar uma adolescente fazer isso? Não faz sentido. Deve ter uma explicação pra esse livro, mas eu não lembro. Não foi pra mim essa leitura. Por último, o livro mais odiado de todos os tempos, After. Eu nem vou me estender, porque eu acredito que a maioria das pessoas saibam o porquê que After é tão ruim, mas saibam que mesmo eu tendo expectativas baixíssimas, eu consegui me decepcionar com essa história. O livro fica andando em círculos durante boa parte dele, e eu não sei como é que não teve uma edição melhor, ninguém chegou pra quem resolveu publicar e falar: não tá bom esse livro. E não só em conteúdo da história, como em termos de escrita mesmo e desenvolvimento de tudo ali. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de me ver reclamando de livros. Um beijo